A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a importância da diminuição da produção de lixo para um futuro mais sustentável. E para falar sobre o assunto, convidamos Edilaine Muniz, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Edilaine é advogada e trabalhou como consultora tributária de grandes empresas durante 10 anos. Atual diretora executiva do Instituto Limpa Brasil, onde atua no planejamento, articulação, captação de recursos e entrega dos produtos do Instituto no mercado. Edilaine, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, sobre esse tema que, na minha percepção, é tão relevante, né, para a sociedade, para a diversidade, para a biodiversidade, né, e para que a gente consiga aí viver num planeta saudável e compartilhado com todos. Maravilha, Edilaine. O espírito aqui desse nosso Liberdade em Foco é exatamente isso, né? Da gente discutir assuntos que são importantes. Eu queria começar te perguntando, né, dentro dessa tua atividade aí, que trabalha muito com resíduos, né? Quais os impactos do descarte inadequado de resíduos sólidos e de resíduos que a gente produz, né? Para o Brasil e para o mundo. E eu queria até destacar um ponto aqui, complementando a pergunta, que pelas notícias aí, nós brasileiros produzimos aproximadamente 1 quilo de lixo por habitante por dia, né? Isso quer dizer, nós estamos falando aí alguma coisa em torno de 215 mil toneladas de lixo que a gente produz todo santo dia, né? E aí queria que você comentasse isso um pouquinho, porque a gente está falando do impacto desse descarte. Nós somos um dos países que a nossa produção diária está acima da média. Então a gente já tem aí esse dado. Se a gente conseguir, né, fazer uma reflexão pessoal e entender ou querer se questionar do impacto, né, da relação de causa e efeito que esse descarte tem aí na nossa vida, e eu não estou nem falando na questão ambiental, e a gente já poderia mencionar como um impacto não só para o nosso país, mas o impacto global é a poluição dos córregos, dos rios e, consequentemente, a poluição dos nossos oceanos, né? A gente tem dados alarmantes aí, inclusive o dado da ONU, onde a gente terá aí mais plástico do que peixes nos oceanos, aí a estimativa de 2050 que a gente tenha mais plástico do que peixes nos oceanos. A gente está falando aí de um período bem curto. E se a gente continuar cada vez mais produzindo, cada vez mais consumindo e cada vez mais descartando os nossos resíduos de forma incorreta, é capaz que a gente tenha aí esses anos diminuídos. Então, a gente está vendo aí um reflexo, animais mortos, né? Hoje a gente já pode falar que quem se alimenta, pelo menos, de peixes, está se alimentando com peixes que se alimentam de plástico, que na verdade está comendo petróleo. Então, isso tem um impacto na nossa saúde também física, e a gente precisa olhar para isso. Além dos impactos no meio ambiente, poluição das nossas águas, dos nossos córregos, aí no impacto da própria natureza, a gente pode falar no impacto da segurança pública, por exemplo. Os lugares mais sujos têm um alto índice de falta de segurança maior, e a gente tem vários pontos, por exemplo, de descarte irregulares, pontos viciados aqui, não só na cidade de São Paulo, mas espalhados aí pelo Brasil, não só no Brasil, mas também em outros países. A gente pode falar de gastos públicos, né, já que um dos maiores investimentos para as cidades é a limpeza urbana, e não necessariamente as cidades são limpas, porque existe muito mais gente sujando do que a capacidade de se limpar. Então não existe, né, recurso capaz de limpar o que a gente vem descartando aí, sujando de forma inadequada. Saúde, né, várias doenças são proliferadas em decorrência do descarte inadequado de resíduos. Uma delas é a dengue. A gente vive aí hoje o surto de dengue em vários municípios e estados aqui do Brasil.
enchente. Então, assim, várias coisas que é como se fosse mesmo, né, um reflexo do nosso mau hábito de fazer esse descarte ainda de forma inadequada. E eu não estou nem falando, né, de implementação de política pública e nem falando ainda do nossa do avanço da questão da política da logística reversa através da política nacional de resíduos sólidos, que seriam aí deveres e atribuições de terceiros. Estou falando da nossa como sociedade, né? Se hoje não tivesse ninguém descartando resíduos de forma inadequada, ou seja, a gente não teria tantos problemas como a gente tem. E a gente sempre está aí atrelando essa responsabilidade ao outro, mas ela é nossa como cidadão. Claro, é nossa individualmente. E aí você pontou uma coisa muito importante, né, que é essa, né, da nossa responsabilidade. E eu te pergunto, qual a importância da conscientização das pessoas para a diminuição dessa produção de lixo ou do descarte inadequado, né? Muitas vezes a produção de lixo a gente não consegue diminuir muito, né? Porque a gente come, né? Compra coisas, tem embalagem, enfim, tem toda também uma segurança, né? Decorrente da vigilância sanitária, que é importante para o ser humano, mas como é que a gente pode melhorar a conscientização das pessoas para diminuir a produção desse lixo? Eu imagino que a sociedade se interessando, né, por esse tema já vai ser um avanço para nós, né, porque a gente sabe que essa pauta ambiental ela ainda não é uma pauta assim tão relevante. Apesar de eu ter visto uma pesquisa na semana passada, eu não lembro onde que foi, que tem um índice grande de pessoas querendo fazer a reciclagem. E aí a gente começa a entender um pouco, né, sobre esse processo. Eu tive uma experiência interessante na semana passada, onde um parceiro nosso entrou em contato com a gente aqui para falar que estava querendo aí mudar um pouco o consumo interno, né? É uma empresa que está aí praticamente em todos os estados, é um segmento de educação, e eles estavam querendo inserir aí o copo de plástico biodegradável, me perguntando se eu tinha alguma indicação boa. E eu fui perguntar para os universitários essa questão do copo biodegradável, que são os catadores de materiais recicláveis, que eles são as pessoas que têm mais expertise, né, para falar sobre o tema. E a gente tem aqui um dos fundadores do movimento do Instituto Limpa Brasil aqui, é o Tião Santos, que ele é um catador. E aí ele falou o seguinte, que para você fazer o copo biodegradável, ele não tem a reciclabilidade. Então não adianta você usar um copo biodegradável. Melhor você usar o copo de plástico PP, que tem cadeia, né? A economia circular ela já existe, tem cadeia de reciclagem. Então, às vezes, essa falta de informação faz com que a gente não consiga contribuir de forma mais efetiva aí, né? Seja nas nossas escolhas na hora do consumo, seja aí também nessa questão do descarte inadequado de resíduos. Mas a gente realmente precisa estar olhando para isso, né? É verdade. E quais são as estratégias que o Instituto ou que vocês têm estudado aí, visto nas pesquisas de vocês, e também, como se citou, né, até aqui na nossa conversa de políticas públicas, que a gente pode ter para que essa diminuição de fato ocorra? Quer dizer, quais estratégias, o que vocês recomendam que as pessoas façam, né? A conscientização, claro, que é o que você falou, né? Separar o lixo, descartar de forma adequada, isso sim, mas que estratégias que você acha que o poder público, ou às vezes até os condomínios, né, as empresas poderiam fazer, reduzindo fortemente esse impacto aí, que não fique também só na mão do Estado, né? O Estado é importante nesse processo, mas o Estado não é o único responsável. Sim, eu acho que a gente, assim, de dentro da nossa casa, né, a gente poderia, no mínimo, começar a separar os nossos resíduos em 3 frações. Rejeito orgânico reciclável, que seria ali a separação mais simples possível, e também aí a que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente escutou muita gente falando assim, mas eu não tenho lixeira, não tenho espaço, mas hoje todo mundo tem 3 lixeiras dentro de casa. Uma no banheiro, uma na pia da cozinha e numa área de serviço ou num terceiro lugar. Então não tem desculpa. É só você condicionar os resíduos que vocês geram, né? A gente indica aí o rejeito na lixeira do banheiro, o orgânico na pia da cozinha e os outros itens ali, os recicláveis, na terceira lixeira. Se a gente conseguir criar esse hábito, quando a gente tiver implementação de políticas públicas ou tiver uma forma de fazer a destinação desses resíduos, a gente já está com o hábito criado, já é uma forma até da gente conseguir estimular com que essas implementações sejam feitas. Então, esse daí acho que é o mínimo.
E também rever aí os nossos modelos de consumos, né? E não precisa a gente querer acordar e falar, vou reciclar tudo, vou mudar tudo, todos os meus hábitos, porque a gente sabe que isso não é possível. Mas com pequenas atitudes, né? É, por exemplo, né, a gente tem ações práticas, que é essa de separar os resíduos em casa, então a gente tem ali as informações de como você fazer isso. A gente realiza muitos mutirões de limpeza, que na verdade ele tem um propósito das pessoas olharem para as ruas, né, para as praças, para os parques e para as praias, para as áreas de mangues que estão assim devastados de tanto lixo, e olharem para a quantidade e enxergarem que aquilo ali não é um local adequado para descartado. A gente fez semana passada um mutirão de limpeza, assim como outros que a gente sempre faz na região aqui do Lago da Batata, que é um local que a gente faz mutirões de limpeza recorrente aqui na cidade de São Paulo. E a gente coletou ali no Lago da Batata, eu não sei quem for de São Paulo deve conhecer ali, que é uma região bem conhecida, a gente coletou quase 4.000 bitucas de cigarro. E toda vez que a gente vai lá, esse é um marco. A gente, na Praça da República, quase 6.000 bitucas de cigarro. Então a gente está falando de um tipo de resíduo, né? E aí a gente pode falar de outros. Então a gente realmente precisa rever essas nossas pequenas atitudes, começar a fazer essa separação. Tem várias instituições hoje que recebem seja tampinha, seja lacre, né? E a gente consegue, a partir desta primeira atitude, ir começando aí um exercício para repensar outras atitudes para contribuir aí com esse processo. Eu vou te pedir um favor, que é você explicar um pouquinho esses três tipos de destinação de lixo, porque às vezes as pessoas não têm a clareza total, né? Você falou o orgânico, o reciclável e o rejeito. Se você puder explicar isso para nós, seria legal, porque eu acho que é uma conceituação importante para as pessoas conhecerem. Sim, então, na verdade, o rejeito é aquilo que não. Se a gente pode separar. O orgânico eu acho que é o mais fácil e fica mais claro, né? Que é tudo aquilo oriundo de resto de alimentos. E aí é claro que a gente poderia até dividir depois o que dá para ser compostado, o que dá para ir para compostagem e o que não dá. Mas se a gente separar ali só o resto de comidas, frutas, verduras, a gente pode considerar isso daí como orgânico. E separando isso já das embalagens, né? Que embalagem seja de plástico, de alumínio, de PET, enfim, a gente já consegue fazer ali um trabalho melhor para a destinação dos recicláveis. Que seriam isso mesmo, né? As embalagens, vidro, alumínio, que é o que a gente gera ali no nosso dia a dia, papelão. A gente poderia também ir separando nas nossas casas não estou falando de reciclar, mas estou falando de outros itens que a gente também tem que são até perigosos para a destinação, que seria aí os resíduos eletroeletrônicos, as pilhas, a bateria, lâmpadas, né? E aí enxergar como fazer essa destinação na sua casa. E o rejeito, que é o papel de banheiro mesmo, né? Guardanapo, papel higiênico, absorvente, fio dental, esses itens que geralmente a gente já descarta, né? Aí no banheiro. Então a gente já poderia ter essa separação mínima. Maravilha. E para a gente terminar aqui esse nosso papo ótimo, qual o papel do Instituto Limpa Brasil para o futuro mais sustentável, né? O que vocês têm feito, o que vocês têm tentado promover aí? E aí vou destacar um ponto que eu acho que é importante, que nesse novo governo, já na posse, né, houve vamos dizer assim, uma evidência muito grande da preocupação do governo federal com os catadores, né, e com esse processo de atividade, né, que as pessoas fazem nas grandes cidades, né, grandes e médias cidades, né, na verdade. E aí o que o Instituto Limpa Brasil tem feito nesse sentido? Como é que ele atua, até para que as pessoas que têm interesse em acessar aí vocês possam entender um pouquinho melhor? Bom, a nossa missão, né, a gente tem aí uma missão de educar de forma democrática e inclusiva, né, já que a gente consegue atingir praticamente todos os estados do Brasil através da nossa rede de líderes, e a gente está em mais de 1.200 municípios, né? E essa educação democrática e inclusiva é para erradicar o descarte inadequado dos resíduos, né, atuando como ativista para a construção não só de uma cultura, mas para a reciclagem, mas também para a questão do consumo consciente, produções responsáveis e a inclusão social de catadores de materiais recicláveis, né? E através dessa nossa missão, a ideia é que a gente atinja aí o nosso propósito,
que é a restauração do planeta, né, garantindo a capacidade de nutrir a vida em toda a sua forma, protegendo a biodiversidade, prevenindo a poluição do ar, das águas e do solo. E aí, para a gente colocar isso em prática, a gente tem algumas ações, né, que seria aí um calendário de ações que a gente promove através do Eu Cuido do Meu Quadrado, que visa aí um pouco, né, essa intenção das pessoas refletirem sobre a responsabilidade de cada um, de cuidar do espaço que ela ocupa. Então a gente propõe aí nesse calendário do Cuido do Meu Quadrado ações ao longo do ano, a gente tem aí 7 campanhas ao longo do ano. O próprio Dia Mundial da Limpeza, que é desse movimento global, né, que a gente faz parte, Let's Do It, que é o World Cleanup Day, ou Dia Mundial da Limpeza, como a gente conhece aqui, que também é uma campanha de engajamento da sociedade, sair às ruas, limpar as sociedades. A gente quer lançar ainda esse ano, né, um programa de educação ambiental nacional chamado A Verdade Nua e Crua, que é para tratar realmente esses temas de reciclagem, consumo consciente, economia circular e a inclusão dos catadores de materiais recicláveis. E também ecopontos, né, Eu Cuido do Meu Quadrado, que a gente tá implementando aí com esse processo de rastreabilidade, para gerar, inclusive, aí, através do crédito de logística reversa, uma oportunidade para pequenos reparos para as escolas públicas, formatura dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, e também compartilhar esse recurso com as cooperativas e os catadores de materiais recicláveis. Legal, Edilane, muito obrigado. E espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Importância da diminuição da produção de lixo para um futuro mais sustentável. Edilane, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece aí a oportunidade, vou deixar aqui para vocês nosso Instagram, segue lá, Limpa Brasil. E também tem nosso site, que é o www.limpabrasil.org. Legal, Edilane, muito obrigado. Um abraço. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.